Deixe seu like e inscreva-se no canal. A mitologia grega é rica em lendas e mitos que nos ensinam muito sobre a história e a tradição da Grécia Antiga. Uma dessas lendas conhecidas e amadas é a do Cérbero, um cão infernal de 3 cabeças que guarda a entrada do mundo dos mortos. Neste post, vamos explorar a história e o significado dessa lenda, e como ela se relaciona com a mitologia grega. Origem da lenda. O Cérbero é um personagem presente na mitologia grega. Sua origem é incerta, mas muitos acreditam que o personagem tenha surgido a partir da figura de cães de guarda que eram comuns na Grécia Antiga. Na mitologia grega, o Cérbero é descrito como um cão com 3 cabeças, uma cauda de serpente e garras de leão. Segundo a lenda, o Cérbero é o guardião da entrada do mundo dos mortos. Ele impede que os mortais e os espíritos dos mortos escapem do Hades, o mundo dos mortos, e também impede que os vivos entrem no mundo dos mortos. Para passar pelo Cérbero, é preciso oferecer um bolo de mel que contém um narcótico, o que faz o cão adormecer. Significado simbólico. Para os gregos antigos, o Cérbero tinha um significado simbólico muito importante. Ele era visto como um guardião dos mistérios da vida e da morte, e simbolizava a transição da vida para a morte. Além disso, o Cérbero também era visto como um guardião das riquezas do mundo dos mortos, e simbolizava a riqueza e a prosperidade. O Cérbero também tinha um significado simbólico relacionado à dualidade. Suas 3 cabeças representavam o passado, o presente e o futuro, enquanto sua cauda de serpente representava o infinito. Esses símbolos refletiam a crença dos gregos antigos na ciclicidade da vida e na importância da aceitação da morte, como parte da existência humana. Histórias e mitos. Existem diversas histórias e mitos que envolvem o Cérbero. Uma das histórias mais conhecidas, envolvendo Hércules e o Cérbero, é um dos seus famosos 12 trabalhos. O rei Euristeu, que era um dos primos de Hércules, impôs esses 12 trabalhos como punição por ter matado sua esposa e filhos durante um acesso de loucura. O último trabalho de Hércules foi trazer o Cérbero das profundezas do mundo dos mortos, o Hades. O Cérbero era o cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo dos mortos e era considerado uma das criaturas mais ferozes e temidas da mitologia grega. Hércules sabia que capturar o Cérbero seria uma tarefa quase impossível, mas ele estava determinado a cumprir seu último trabalho e limpar seu nome. Ele recebeu a ajuda da deusa Atena e do deus Hades, que concordaram em permitir que Hércules entrasse no Hades para capturar o Cérbero. Quando Hércules chegou ao Hades, ele encontrou o Cérbero e ficou impressionado com sua força e ferocidade. Ele lutou com um cão de 3 cabeças, mas não conseguiu derrotá-lo. Foi então que Atena deu a Hércules uma ideia. Ele deveria usar suas flechas envenenadas para derrubar o Cérbero. Hércules seguiu o conselho de Atena e atirou suas flechas no Cérbero, enfraquecendo-o o suficiente para que ele pudesse capturá-lo. Ele amarrou as 3 cabeças do Cérbero e o levou de volta para o mundo dos vivos, onde ele apresentou a criatura ao rei Euristeu. Euristeu ficou tão aterrorizado com Cérbero que ordenou que Hércules o devolvesse imediatamente ao mundo dos mortos. Hércules, cumprindo seu último trabalho, libertou o Cérbero e o devolveu ao Hades. Essa história de Hércules e o Cérbero mostra a coragem e habilidade do herói grego em enfrentar criaturas temidas e impossíveis de derrotar. O Cérbero é um símbolo da força e ferocidade, e a luta contra ele representa a luta do homem contra a morte e as forças sobrenaturais que governam o mundo dos mortos. A descrição do poeta grego Homero sobre o Cérbero em A Odisseia. O poeta grego Homero descreve o Cérbero em sua obra Odisseia como um ser que devora as almas dos mortos que tentam escapar do Hades. Homero descreve o Cérbero como um cão enorme e feroz, com 3 cabeças e uma cauda de serpente, além de garras de leão. Ele é retratado como um guardião implacável do mundo dos mortos, impedindo a fuga de qualquer um que tente escapar. A descrição do Cérbero por Homero enfatiza sua natureza temível e aterrorizante, reforçando sua posição como uma das criaturas mais temidas e místicas da mitologia grega. Relatos aterrorizantes. Há relatos de terror envolvendo o cão de 3 cabeças que guarda a entrada do submundo, mas uma das mais conhecidas é a lenda de um grupo de viajantes que se perderam nas montanhas gregas e encontraram uma caverna onde vivia a criatura. Diz a lenda que esses viajantes foram encontrados mortos, com marcas de garras de leão e mordidas de serpente, próximo à caverna do Cérbero. Outra história de terror envolvendo é a lenda de um arqueólogo que estava procurando relíquias gregas em uma tumba antiga no Hades. Ele conseguiu encontrar o tesouro que procurava, mas ao tentar sair da tumba, foi atacado pelo cão infernal que guardava a entrada.
Dizem que seu corpo nunca foi encontrado e que seu espírito agora é um dos muitos que vagam pelo Hades. Também há relatos de pessoas que afirmam terem visto o mítico cachorro de 3 cabeças vagando pelas ruas durante a noite, como se estivesse procurando por presas para devorar. Essas histórias aterrorizantes criaram uma aura de mistério e medo em torno da criatura, que ainda hoje é considerada uma das mais assustadoras da mitologia grega. Você conhece o Hadros de Cérbero? O Hadros de Cérbero é um termo utilizado na arquitetura grega antiga para se referir a um pátio retangular cercado por colunas que era frequentemente encontrado na entrada de templos, palácios e outros edifícios importantes. O nome Hadros de Cérbero é derivado do fato de que acredita-se que este tipo de pátio era frequentemente decorado com imagens e estátuas do cão de 3 cabeças. Esse cão era considerado um guardião e protetor, então a presença de sua imagem na entrada de um edifício importante era vista como um sinal de proteção e segurança. Além disso, a figura dele também simbolizava a transição do mundo terreno para o mundo espiritual. Por isso era especialmente comum em templos e lugares de culto relacionados à morte e ao além. Embora o Hadros de Cérbero tenha sido originalmente associado à arquitetura grega antiga, o termo pode ser usado de forma mais ampla para se referir a qualquer pátio cercado por colunas que é presente uma imagem ou estátua do cão do inferno em sua decoração. Até hoje, esse ser mitológico é considerado um símbolo de proteção e transição em muitas culturas e tradições. O cão de 3 cabeças em Harry Potter. O Cérbero é mencionado brevemente na saga Harry Potter escrita por J.K. Rowling. Na história, ele é um dos guardiões do objeto mágico, conhecido como a Pedra Filosofal. O cão infernal é colocado em uma câmara subterrânea na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts para impedir que qualquer pessoa roube a pedra. Na trama, Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger descobrem sobre o plano maligno do professor Quirrell de roubar a Pedra Filosofal e reviver o Lorde das Trevas, Voldemort. Para impedir que isso aconteça, eles entram na câmara onde a pedra está guardada e precisam enfrentar o Cão dos Infernos para chegar até ela. Usando sua habilidade em transfiguração, Hermione consegue fazer o cão dormir temporariamente, permitindo que os 3 amigos passem por ele e cheguem até a pedra. No entanto, eles precisam enfrentar outras armadilhas e obstáculos antes de finalmente alcançarem a Pedra Filosofal e impedir o plano maligno do professor Quirrell. Embora o Cérbero em Harry Potter não seja uma figura principal na trama, sua aparência como um cão de 3 cabeças é fiel à descrição da mitologia grega. A representação do cão infernal como um guardião de um objeto mágico importante também faz referência ao seu papel na mitologia como o guardião da entrada do mundo dos mortos. Conclusão. A lenda do Cérbero é uma das muitas histórias que fazem parte da mitologia grega. Apesar de ser um cão infernal temido pelos gregos antigos, ele tem um significado simbólico importante e representa valores como a transição da vida para a morte e a dualidade. Essa lenda também nos mostra a importância que a morte tinha na cultura grega antiga, sendo vista como uma parte natural da vida e não como um evento a ser temido. Além disso, a figura do cão de 3 cabeças, guardando as portas do inferno, também representa a crença na existência de um mundo além do mundo dos vivos, e a ideia de que os mortos precisam ser guiados e protegidos em sua jornada após a morte. Atualmente, a figura mitológica ainda é utilizada em diversas obras de ficção, como filmes, séries e jogos. É comum vermos referências a ele como um guardião de portais ou tesouros, mantendo viva a lenda do cão infernal. Em resumo, a lenda do Cérbero é uma das muitas histórias que a mitologia grega nos ensina sobre a cultura e a tradição da Grécia Antiga. Embora seja uma figura temida pelos gregos antigos, sua importância simbólica reflete valores importantes como a dualidade e a transição da vida para a morte. Além disso, a figura do Cérbero ainda é utilizada em diversas obras de ficção, mantendo viva a lenda do cão infernal na cultura popular. Deixe seu like e inscreva-se no canal.